Então ele acaba se destacando quando ele aparece quando tem duas. Olá, Enfermagem Brasília, que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje estamos aqui com uma pessoa também que a gente gosta bastante, tá? É a nossa querida doutora Jéssica Marinho. Ela é enfermeira, técnica de enfermagem, recentemente nomeada pela CESDF, vamos falar sobre isso. Graças a Deus! Professora de curso técnico de enfermagem, tá? E ela nos diz que no momento está realizando um sonho que é a realização da pós-graduação em ginecologia e obstetrícia. Então, isso é ótimo, porque quando ela terminar, ela vem aqui fazer uma entrevista com a gente só falando sobre isso, tá? E com vocês então, Jéssica Marinho, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu agradeço muito, né? Já até comentei com você ali nos bastidores, como eu me sinto lisonjeada pelo convite. Imagina. É sempre muito bom estar falando sobre a enfermagem, falar de como que começou tudo, né? A gente volta um pouco atrás e lembra como foi essa realização desse sonho, como que iniciou. E eu tô grata em estar aqui, muito obrigada. Quando quem está grato e quem está feliz, nós somos nós aqui da Enfermagem Brasília, né? Assim, quando eu te conheci, a gente já sabe que você é docente, professora de curso técnico, então assim, a gente se conheceu, eu me vi na época que eu estava no curso, conversando com as professoras, volta tudo no tempo, né? Então assim, eu achei interessante, falei, não, a gente tem que conversar com ela para ela passar essa energia de professora, porque eu vi que na turma assim tinha uma energia muito boa. Sim. Todo mundo gostava de você. Sim. E assim, vamos lá ver. Então, a sala de aula para mim foi... Porque assim, eu tenho pedagogia, né? Sim. Com 16, 17 anos eu entrei na faculdade de pedagogia. E aí eu comecei a trabalhar como professora, ainda fui professora de alfabetização durante uns 6 anos. Sim. E depois eu me vi que eu estava colocando muita expectativa nas crianças pequenas, né? 5 aninhos, para eles lerem. E aí eu falei, opa, gente, não é essa área aí. Então parei por um tempo, fui viver a maternidade, né? Tenho 3 princesas, graças a Deus. E aí entrei na enfermagem. Então estudei. Quando eu finalizei a minha faculdade, uma professora me indicou na instituição onde eu trabalho dando aula. E essa professora foi fazer uma entrevista lá e falou, eu tenho uma pessoa para indicar. Então eu realmente comecei, eu ainda era um bebê na enfermagem, mesmo assim uma professora notou uma outra professora, né? E graças a Deus eu realizei sim um sonho de continuar dando aula, porque eu realmente gosto de trazer conhecimento, professor não sabe tudo, né? Então o professor ele primeiro aprende para ele passar de uma forma mais clara, lúdica para o aluno. Mas pra gente aluno, o professor sabe tudo, Verdade. né? É o nosso herói, a nossa referência. Verdade. Então, quando eu me vi em sala de aula, foi outra realização de sonhos. Quando eu vi as alunas chegando e falando, professora, na aula de cálculo de medicamentos, a gente tem que fazer uma preparação psicológica. Meu Deus, eu vou ensinar cálculo de medicamentos. Então, os alunos já têm essa restrição de matemática. E aí a gente estuda, bola, uma forma lúdica e diferente para passar para eles. Sim. E deu certo, eu tive muitos feedbacks, alunas que me deixou emocionada de falar, professora, tem 25 anos que eu não vejo matemática. E hoje eu tô saindo, alunas que foram embora chorando no dia. E não foi de tristeza, de desespero, não. Foi porque realmente aprendeu, né? E falar, professora, agradeço.
Então eu gosto disso, né? No momento eu tive que me ausentar, porque estou vivendo outro sonho, graças a Deus. 2 anos e 4 meses de espera, a gente conta até os meses. Eu também contei. Contou, né? Pois é. A gente fomos nomeados, né? Acho que foi dia 27. Até esqueci o dia do Diário Oficial, dia 27 de março. Eu acredito. Salve dia 27 de março. Pois é. E aí, dia 9/4, eu assinei minha posse. Eu já tinha roupa pronta, caneta pronta, mas foi online. Tudo bem, agradeço por isso. Mas aconteceu, né? Dia 10/4 eu entrei em exercício e Jéssica, tô vivendo. A gente fica feliz por esse momento aí, esse sucesso seu, porque as pessoas como você que toma posse, né, uma secretaria de saúde, vai trabalhar num hospital de grande porte, o que a gente já sabe, com a experiência que nós temos, é que você vai salvar muitas vidas. E isso que é o mais importante, por isso que a gente fica feliz. Porque não está entrando qualquer pessoa lá, a gente sabe quem que está entrando. E assim, Jéssica, a gente, quando fez esse convite para estar aqui conversando, a gente pediu para você dar um tema, e você deu um tema extraordinário, que a gente ficou assim, caramba, que foi os caminhos da enfermagem onde você pode chegar. Né? Ou seja, os caminhos da enfermagem onde você pode chegar. São muitos. Então assim, deu para vislumbrar esse tema, deu para pensar muito. A gente ficava viajando, né? Viajamos aqui e aí, caramba, vai ser um tema maravilhoso, né? Vindo de você que já tem toda essa experiência, né, de estar formando alunos, que você já ter formado vários. Sim. Né? Então, inclusive enfermeiros, né? Porque eu também tive a oportunidade de trabalhar como preceptora de estágio na faculdade que eu me formei. Então, quando eu me formei, recebi o convite da coordenadora, acredito que ela também foi minha professora, então ela via em sala de aula como que era, e aí eu trabalhei por um semestre como preceptora de estágio para enfermeiros em UBS, então, sim, foi maravilhoso. Que bom, experiência ótima. Então, já pensando nesse tema que você falou aí, né, os caminhos da enfermagem, onde você pode chegar, assim, de que forma, isso é uma pergunta já, de que forma a saúde digital e a telesaúde estão mudando a rotina e as oportunidades para o profissional de enfermagem? Sim, então, é importante, muito importante esse assunto, porque antigamente se falava muito da enfermagem somente presencial, da gente prestar o cuidado ali. Para prestar o cuidado, o paciente tinha que estar aqui, o profissional aqui em frente e realizar esse cuidado, né? E com a telesaúde, com esse leque que mudou pra gente, a enfermagem ela vai muito além do presencial. Nós como enfermeiros, como técnicos, a gente tem conseguido cuidar de paciente na sua casa e você do outro lado via telefone, por exemplo, ou via WhatsApp, né? Eu gosto sempre de tudo que eu vou fazer, inclusive em sala de aula eu gosto de trazer exemplos. Então vamos fingir que eu estou em sala de aula aqui, que eu estou trazendo exemplos. Tive a oportunidade também de trabalhar numa empresa em que eu tinha um número X de pacientes que estavam em home care, né? Cuidado domiciliar, estavam em casa, sendo cuidados em casa, a equipe estava lá, só que algumas vezes intercorrências acontecem, né? E nem sempre aquele profissional que está ali, ele consegue ali, ou no momento de nervosismo, ou até mesmo é uma atribuição que não é dele, né? E aí eles entram em contato via telefone. Então eu já fiz atendimentos via telefone, inclusive orientei a esposa de um paciente a aspirar. Ela falou: Jéssica, eu nunca aspirei. Eu falei: vamos aprender hoje, me coloca no Viva Voz. Nós estamos fazendo, eu fui falando com ela e ela, não, estava saturando 73%, sabe? E aí eu falei: vamos aspirar de novo, agora a senhora tira. Fui orientando de forma clara para ela entender, não trouxe termos técnicos nem nada, foi uma comunicação efetiva, simples, que ela conseguisse entender, né, os meus comandos. E no final o paciente estava saturando 95%.
Ela agradeceu e falou muito obrigada, né? Ao mesmo tempo a gente já estava mandando uma equipe no caminho, então enquanto no telefone eu estava com ela, eu já consegui mandar uma equipe via WhatsApp e já resolvi imediatamente depois. Eu já pedi uma foto para ela de como estava os sinais vitais do paciente e ela me mandou uma foto do monitor, entendeu? Então assim, no final eu até recebi um feedback do médico que falou: Jéssica, parabéns, você acabou de salvar uma vida. Parabéns. Então assim, esse leque da enfermagem é maravilhoso porque nós conseguimos cuidar do nosso paciente via telefone, via WhatsApp, numa consulta, e outra, traz segurança também para o paciente, porque paciente com a imunidade baixa, paciente debilitado, tem coisas que a gente consegue resolver no telefone, orientação, e quem está na residência faz ali, entendeu? Ou vai uma equipe lá, vai um profissional lá, mas que se inicia o cuidado via telefone. Então a segurança do paciente, né, entrando um pouco nisso aí, ela é efetiva nesses momentos, né? Então até questão de carga de ambiente mesmo, carreiras de trabalho, de setores, de você ter um outro setor. A gente aumentou um outro local pra gente dominar, pra gente trabalhar, pra gente mais um, né? Mais uma área, né? Mais um, exatamente. E professores como você, que tem já essa pegada, né, sabe como trabalhar, isso vai ser ótimo para os próximos estudantes. Então, Jéssica, diante de tantas opções, como recém-formado, tá, deve escolher uma especialização ou pós-graduação que equilibre o propósito pessoal e demanda do mercado? Sim, isso que eu enfatizo muito em sala de aula, isso. Por quê? Porque pode vir a frustração. Os meninos têm que, os novos profissionais, eles precisam saber que lá no momento de sala de aula a gente tem aquela ânsia. Eu já fui aluna, você já foi aluno, então a gente sabe que eu quero isso, eu quero aquilo, e acaba que talvez uma área que você falava que para você era fundamental, quando você se vê realmente na prática, você vai falar: opa, não era bem isso que eu estava esperando. Então acaba que a enfermagem, como a gente já falou, ela é muito grande. Sim. E a gente precisa se permitir. Opa, fui trabalhar no UTI, não me identifiquei na UTI, não tem problema. Você agora vai procurar uma outra área que você pode se identificar. Sim. O interessante não é, na enfermagem, eu falo muito assim, o pessoal fala: enfermagem por amor, por amor, por amor. Isso tem mudado, eu já tenho visto muitos profissionais mudando isso. Eles falam enfermagem por dinheiro com amor. Você faz com amor, mas você não você está trabalhando lá porque você tem uma família, você tem sonhos, você tem planos, certo? Então acaba que quando eu vejo profissionais, quando nós vemos profissionais que estão ali só por dinheiro, eles vão adoecer, eles vão entrar em frustração, eles vão vão desmotivar, não vão amar a profissão como amava no início. Sim. Então, com esse leque enorme da enfermagem, você pode se permitir. Eu, voltando mais uma vez, né, eu falando de experiência própria, eu não me identifiquei na UTI. E tudo bem por isso. Eu não estou acostumada a perder paciente constantemente. Sim. Eu sou muito coração, eu gosto de sentar e conversar com o meu paciente. Sim. Entendeu? Eu gosto de... Nem parece, né, que eu gosto de conversar. Mas assim, eu gosto muito de conversar. E acaba que o meu paciente, ele se sente melhor também por isso. E eu pude escolher que eu não me identifiquei e que eu quero uma outra área. Então, eu gosto sempre de falar: galera, não se identificou nessa área, não se sinta frustrado, não é só você, tem muitas pessoas. Então agora a gente pode se permitir uma outra área, entendeu? Então eu acredito que eles sempre têm que ter isso em mente. Se permitir, né? E sentir, se permitir sentir. Opa, eu tenho o direito de não me identificar com essa área e tudo bem. Sim. Então, para eu ser um bom profissional e eu fazer um atendimento de excelência também, eu preciso estar bem emocionalmente. Exatamente. Então é isso. Eu também já sou profissional há
muitos anos. Eu passei por todas essas fases também, né? Eu entrei numa emergência, e aí fiquei lá por uns 9 anos, depois eu entrei na UTI, fiquei lá por 1 ano, e aí foi passando, já trabalhei no UBS, saúde pública, né, tudo, então assim, você vai passando por campos, né, e vai, aquele que você acha que você se adapta melhor, o que você quer se adaptar melhor, você vai chegar lá. É bom passar por isso também, eu passei por todas essas áreas, foi bom porque aumentou o conhecimento, aumentou a confiança. Sim, a gente aprende muito. A valorização, ao profissionalismo, ao que você faz, enfim, vale a pena mesmo. Doutora Jéssica, por que, né, essa área, especialização, pós-graduação, se tornou um dos caminhos mais promissores e lucrativos para a categoria agora nos últimos tempos, nos últimos anos? Então, é interessante a gente falar isso também, porque o fato da especialização e da pós-graduação torna o profissional excelente naquilo que ele está ali se especializando, né? Então ele vira especialista. Então no mercado de trabalho, o mercado de trabalho para ele fica muito melhor, questão promissor, questão de investimento, de retorno financeiro, né? Então ele acaba se destacando. Exato. Quando ele aparece, quando tem duas análises de currículo. Sim. E um currículo que um profissional é especialista, é pós-graduado ali numa área, e o outro que se formou, pode ser até na mesma faculdade, mas que ainda não se especializou e não fez a pós-graduação. Isso. Então ele não deu continuidade no estudo. Então acaba que esse candidato, eu acredito que todas as entrevistas, gestores, vão focar nisso, né? De se especializar. E a enfermagem, gente, não é pegar o diploma, guardar e achar que você está tranquilo, não. Lidar com vida, saúde, a gente precisa continuar estudando todos os dias, até porque muda, a legislação muda, a portaria muda, e a gente tem que saber aquilo que a gente está convivendo diariamente, né? Então, até quem já é especialista e pós-graduado, tem que continuar estudando também. É isso aí. É isso que a gente procura e busca mesmo. Sim. Né? Entrando um pouquinho na parte científica, né? Queira ou não queira, mesmo a gente estando no curso, sempre vai ter algum assunto, vai ter alguma coisa referente. Sim. Ou vai dar uma referência científica. No seu entendimento, qual a importância do profissional de enfermagem no desenvolvimento de novas evidências científicas e como isso impacta na autonomia da profissão? Na autonomia da profissão. Bem, essa parte de pesquisa, de desenvolver ali, né, pesquisas científicas, a participação da enfermagem, ela tem a sua extrema importância por conta que a enfermagem, ela está lá na parte da assistência, ela conhece verdadeiramente o processo, como que funciona, ela está ali de frente. Então, quando ela entra na pesquisa, ela consegue verificar se aquilo que está sendo pesquisado e aquilo que vai ser desenvolvido, protocolos ou algo que vai ser desenvolvido em alguma área ali, ele vai saber, opa, vai dar certo? Vai funcionar? E até para ele voltar e fazer uma avaliação. Está funcionando? Não está funcionando? Então a enfermagem, ela precisa participar disso, porque de certa forma no dia a dia e na assistência, a enfermagem está de forma efetiva, né? No dia a dia, no cuidado, nos plantões, no cuidado mesmo com o paciente, né? Tanto médico, equipe multi, todo mundo tá, mas a enfermagem também precisa fazer parte dessa pesquisa científica, porque eles sabem ali se aquilo que vai ser desenvolvido vai funcionar. Eles conseguem voltar para verificar se o que foi implementado, o que foi estudado, aquilo que vai ser colocado em prática, se vai funcionar, se está funcionando. Então eles conseguem ali de forma integral, né? Eles participam da pesquisa, eles participam da assistência, eles participam da avaliação. Então acaba que esse leque fica todo feito mesmo pela enfermagem, né? Então acaba que até o funcionamento disso fica bom, porque
no desenvolvimento, quem desenvolveu é aquele que vai estar ali na ponta, né? E a gente sabe que na enfermagem tem muita coisa, muita atividade, muitos procedimentos, sabe? Sim. No processo de enfermagem que exige que a gente busque um conhecimento Sim. mais apurado, né? E abre muito espaço para que a gente possa desenvolver uma pesquisa científica. Porque eu tenho assim, entendimento é que muita gente da área da enfermagem às vezes fica meio assim não incentivado, envergonhado, se desvaloriza de não entrar de não fazer uma pesquisa sobre isso. Sim. E buscar onde fazer essa pesquisa. É por isso que a gente sempre tem que incentivar, gente. A enfermagem ela vai chegar onde as pessoas quiserem chegar, né? Exatamente. Então, o sonho, eu tenho até entrando assim um pouco de forma, saindo um pouco ali da formalidade, eu tenho um amigo que tinha na cabeça dele que queria ser médico, ele achava que tudo que ele queria desenvolver, ele só poderia desenvolver sendo médico. E hoje ele tem desenvolvido sendo enfermeiro. Então ele fala, gente, eu tinha um pensamento totalmente errado, distorcido, porque eu posso, desde que eu estude, que eu me dedique, que eu faça pesquisa científica, que eu vou lá, que eu me desenvolva e que eu saiba também. Hoje em dia ele conversa com médicos, assim, ele desenvolve cuidados com, né? Ele tem nós da enfermagem já tem isso muito, né? Essa troca. E essa é a essência, né, do tema que você trouxe, né? Onde nós podemos chegar. Sim, quando eu vi você falando, ou dando a palestra, ou dando a aula, eu percebi nisso você com ela. Ela tem esse interesse de querer engrandecer, né, a escolha do estudante, a possibilidade de onde ele pode chegar. E sempre passando isso. É isso que eu achei interessante. Falei, não, a gente precisa conversar com ela. Eu quero que ela passe isso para todo mundo, né? Ok? Para chegar a cargos de liderança, né, o quão importante é o desenvolvimento de habilidades como inteligência emocional e comunicação assertiva. Então, a gente volta, assim, acaba que fica a gente voltando sempre, né, no mesmo, porque a enfermagem, ela é maravilhosa. O que acontece? Para chegar em cargo de liderança, eu acredito que você também, a pessoa tem que ter iniciado ali na assistência, ela tem que ter vivido aquilo ali, ela tem que ter vivido o dia a dia da assistência, para que quando ela chegue no cargo de liderança, ela consiga ser apoio para quem está lá na linha de frente, para quem está no dia a dia, no contato direto com o profissional, com o paciente, né? Então, ela tem que ter uma comunicação efetiva, ela tem que se comunicar bem, para ela se comunicar bem, para ela ter uma escuta qualificada, uma escuta ativa, né? Ela ter uma empatia não só pelo paciente, mas agora ela vai ter paciente e profissional, né? Então, para chegar em lideranças, eu conheço inúmeras pessoas que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estão ali na parte de liderança, né? E que antes de estar na liderança, era um liderado, né? Então hoje está na liderança, mas ele consegue, e a gente assim, quando chega um cargo de liderança profissional, ele também tem que ser pé no chão. Não tem como deixar subir a cabeça, porque ele tem que lembrar que um dia ele esteve lá na assistência, ele esteve na linha de frente, ele esteve na ponta. E aí ele continuar na cabeça, na mente dele, em desenvolver uma troca, uma comunicação, uma escuta, com os seus liderados, né? Sim. E ele defender ali os seus liderados, ele abraçar a sua equipe, ele fazer parte ele se incluir naquela equipe. Isso. Né? Ele não ter aconteceu algo e falar, não,
foi fulano. Sim, mas como que tá os nossos protocolos? A gente tem seguido? Eu tenho feito, eu tenho incentivado vocês eu tenho trazido para cá treinamentos, eu tenho segurado na mão de vocês e incentivado vocês. Então a liderança, é um trabalho dobrado, porque ele vai continuar na assistência e agora ele não vai cuidar só do paciente. Ele precisa cuidar do paciente e dos profissionais que ele vai estar liderando. Né? O que se pensa é isso, né? Sim. Que você entra na profissão, mas você não vai passar a vida toda só na assistência. Você vai entrando nesse mundo, né, de que você entende que faz parte de uma equipe multiprofissional e que ali existe alguém, uma liderança, e ali você vai entrando naquele ambiente. Sim, uma troca, né? E até vai chegar num momento lá na frente, como profissional de enfermagem, que você vai estar liderando, né? Sim. Você vai estar fazendo também. Entrei nesse assunto justamente para mostrar, né, para você falar sobre isso. Onde você acredita que a enfermagem estará daqui a 10 anos em termos de valorização e reconhecimento profissional? Nossa, agora a gente já... assim, eu falo que eu sou um bebê, né? Eu já falei isso, eu sou um bebê na enfermagem, mas eu já vejo o quanto ela avançou, né? Então, daqui a 10 anos eu vejo a enfermagem conquistando, dominando muito mais espaço. Claro que desde que a enfermagem continua unida, envolvida em temas e que antes não era. A enfermagem não entrava em certos assuntos, né? E a enfermagem hoje entra em pesquisas científicas, né? Então, assim, daqui a 10 anos eu vejo a enfermagem o dobro do que ela já representa, os profissionais já sentindo mais segurança, até eles mesmos, né? Eles sabendo ali o espaço que eles podem conquistar, tendo ali segurança, sendo abraçado também, né? A enfermagem ela é maravilhosa porque todo o cuidado, eu sempre falo com os meninos assim, que o médico, claro que não, o médico, eu sou encantada com a medicina, o médico ele vai cuidar ali da doença, daquela patologia, daquele diagnóstico e também cuida ali da parte humanizada, mas a enfermagem ela vai ter todo aquele cuidado, sabe? Aquele toque no paciente, ele não vai ver só a doença, ele vai estar ali num banho ouvindo o paciente que está ali triste por alguma coisa, que está tendo ali, inclusive tem no nosso Nanda, tem lá no diagnóstico de enfermagem, tem diagnósticos relacionados a medo de morte. Paciente que apresenta ali, que está com aquele medo, então já tem pra gente isso como um diagnóstico de enfermagem, que inclusive a gente está lá todos os dias no banho, fazendo uma administração de um medicamento, acompanhando o paciente para fazer um exame, entendeu? Então a enfermagem daqui a 10 anos ela vai estar muito além disso, eu acredito. Eu também acredito. Você acredita, né? É nítido, porque a gente tem avançado muito. O que antigamente as pessoas não via e nós como apoio, às vezes chegava a falar, nunca vinham falar assim, eu tenho isso. Hoje em dia a gente já vê pacientes, pessoas que estão ali passando por algum problema de saúde, que já falam, não, eu vou ali no meu enfermeiro, o meu técnico. No UBS muita gente vê isso, a questão de vínculo. E ele já tem isso em nós, a enfermagem, já por conta de desenvolver o vínculo, da escuta qualificada, da escuta ativa, da humanização, eles têm a gente como apoio. Sim. Eles veem a gente, eles veem a enfermagem agora como alguém que vai ajudar a devolver, a restabelecer a saúde dele. Isso. A participar do processo ali de devolver a saúde ali, restabelecer o padrão dele de vida, de saúde, entendeu? Então,
daqui 10 anos a enfermagem vai estar muito além disso. E nós vamos voltar aqui e vamos estar falando, lembra 10 anos atrás? Vai ser, né? Porque como está chegando assim, muita coisa nova, assim, tipo inteligência artificial, tecnologia, muitas profissões vão desaparecer, né? Já está acabando. Mas uma profissão que não vai desaparecer vai ser a enfermagem, porque as nossas mãos, né? Sim. Toque. Vai tocar desde o nascimento até a morte das pessoas. Sim. Então a gente não vai deixar de existir, ou seja, ela vai passar a ser mais valorizada e mais engrandecida, porque é o que vai se precisar de mão de obra. Pouquíssima coisa, né, da tecnologia ou da inteligência artificial vai alcançar a gente. E eu até espero que alcance, como por exemplo, prescrição de medicação, onde você pega a prescrição e vai ter que fazer etiqueta ainda se faz etiqueta na mão. Vai chegar um ponto que vai chegar a etiqueta prontinha, você só vai destacar a etiqueta, colocar na medicação que já vai vir pronta em dose individual. Você vai chegar lá no paciente, pegar o seu celular, vai escanear o QR Code de cada pulseira do paciente para conferir se é ele e fazer o que tem que ser feito da enfermagem. Exatamente. As pessoas têm muito medo desse negócio de inteligência artificial, levantam debates, enfim. Exato. Eu vejo a inteligência artificial na enfermagem como um agregante pra gente. Exatamente. O nosso parceiro, ele acaba que com isso vai nos ajudar e a gente não vai ficar tão sobrecarregado. Vai ser um parceiro de trabalho. Você vai ter mais tempo para fazer uma ótima avaliação. Exato. Vai dar tempo de passar de paciente em paciente. Vai dar tempo de você evoluir de uma forma certa. Perfeita. Buscar no seu celular um diagnóstico exato. Enfim, vai vir muita coisa que vai ser melhorada pela enfermagem. Mas a enfermagem não vai deixar de existir. Sim, com certeza. Então, assim, sempre quando eu vou em sala de aula, eu vou em algum grupo, palestra, eu sempre falo, gente, parabéns por ter escolhido a melhor profissão, porque essa é a profissão do futuro. Sim. É a profissão que no futuro vai ser só serviço, e nós somos serviço. O que a gente tem que buscar realmente é que você está assim, já explanou aqui com muita excelência, que é buscar conhecimento. Buscar o seu espaço, saber se formar, uma formação boa, é isso que a gente está buscando. Uma área que eu preciso entrar, você também ver o que você fala, o que você acha em relação à violência, né? Nos últimos tempos a gente está vendo que a população está muito estressada, né? Eu até entendo como profissional de enfermagem, quando a pessoa está doente da família, ele chega lá e não vai chegar sorrindo, minha família está doente, meu filho está doente, minha esposa está doente, enfim, ele vai chegar meio estressado mesmo. Só que, ultimamente, né, está tendo essa questão de violência que já estão partindo para agressão. E é falado muito isso nas escolas? Então, é falado muito isso e a gente precisa trabalhar muito, a gente trabalha muito com os meninos a questão da empatia. Sim. Por quê? Porque foi o que você falou. Você tá com um ente querido seu, internado, com risco de morrer ou algum diagnóstico que foi dado que vai mudar ali a qualidade de vida dele. Então acaba que ali eles não estão pensando como pensariam no dia a dia normal. Então eles já estão ali com os ânimos aflorados, certo? Sim. E aí quando eu já passei, além de ser profissional da saúde, eu já fui usuária de hospital, então eu já precisei de atendimentos, eu já fui o paciente, né? E muitas vezes a gente não é acolhido da forma que a gente gostaria. Então eu trabalho muito com eles essa questão da empatia, do amor, do jeito de falar, do toque, de pedir licença. Eu vou aferir os sinais vitais. Sim, você vai pedir licença, você vai explicar o que você vai fazer. Ali, quando começa uma conversa, eu gosto sempre de falar para os meninos, quando tratam vocês de forma ríspida, vocês precisam constranger essa pessoa em amor.
Eu tenho isso, inclusive eu tenho isso na minha vida e eu pratico isso na minha vida. Também. Eu constranjo a pessoa, não é? Eu não dou do devolvo, né? Porque tem gente que fala, eu devolvo na mesma moeda, numa moeda um pouco maior, mas eu não, eu constranjo em amor. Isso. Então, eu entendo. É como você falou, que é a escuta qualificada. Isso, eu entendo, eu vou ouvir, eu vou falar, né? Hoje em dia eles queixam, eu fiquei muitas horas esperando atendimento, eu tô esperando isso, eu tô esperando aquilo. Eu passei por uma situação constrangedora enquanto eu era voluntária no HRT. Sim. Como voluntária, já fui voluntária lá, eu já trabalho lá. Nunca eu imaginava? Não, mas eu sonhava. Eu sonhava. Então lá como voluntária, eu estava lá de forma voluntária, eu recebi um paciente, era oncológico, mas a queixa dele, inclusive a gente conversa muito com os meninos nas escolas, nas aulas, qual é o local que o meu paciente tem que ser enviado. Isso é UBS, isso é UPA, isso é hospital, e a população às vezes eles não sabem, e aí eles chegam num setor que nem era para ele chegar, né? Então eu passei por isso, eu na minha boa vontade, eu vi que o paciente estava debilitado, era um paciente que tinha que ser encaminhado para a UPA, mas fui lá, entrei, conversei, falei com o médico falou que ia atender, mas demorou um pouquinho, a filha começou a me filmar, deu um tapa na porta, e aí eu assustei, e assim na hora eu falei, conversei com ela e na hora eu constrangi ela em amor, eu deixei ela falar, ela descarregou, aí ela tava só querendo, sabe, ela tava só querendo desabafar. Ela estava frustrada, o pai estava passando por uma doença, então eu só ouvi e depois eu falei, senhora, eu entendo a sua frustração, eu sinto muito por isso, não é, eu tenho família, não é isso que eu espero para minha família, do mesmo forma eu sei que não é o que a senhora espera, o que eu posso te ajudar é dessa forma, tem algo mais que eu possa fazer, então eu sempre oriento eles a fazer isso, eu já falo, gente, pelo amor de Deus, a gente não vai tratar os nossos pacientes com rispidez, com má resposta. Não. É com cuidado, é com amor. Eles estão ali dependendo. Você tem que cuidar do seu paciente, você tem que lembrar que... Hoje, inclusive, eu passei por um treinamento de manhã que ele falou, lembra que aquele paciente tem um pai, tem uma mãe, ou ele é marido, ou ele é pai de alguém, né? Então, o que você gostaria para sua família, quando você fosse atender a sua família, você gostaria como que fosse realizado esse atendimento? Então é sempre se colocar no lugar do outro. Isso, empatia. Empatia no lugar do outro. Qualificada. Exatamente. E se proteger, né? Você sabe que aquilo pode levar a uma violência, alguma coisa, então você se protege. Questão de já partiu para violência, você não vai ficar lá esperando, tentando conversar. Você precisa também se respaldar, se resguardar, porque você também é um ser humano. Sim. A gente não é saco de pancada, né? Falando a grosso modo. Isso. Nós não somos saco de pancada, a gente está ali querendo ajudar. É para resolver o problema. Isso. Então, se a grande maioria, realmente, quando a gente tem essa escuta, quando a gente desenvolve o poder ali da empatia, eles recebem de bom grado. Com certeza. Então, tem pessoas que não vão receber, mas aí não é sobre você. Exato. É sobre ela. Exato. Né? E é isso. Então, Jéssica, acho que nosso tempo está quase se esgotando já. Assim, foi um momento muito enriquecedor. Eu estou aqui só aprendendo, só perguntando, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que você formou, para as pessoas que vão assistir, que vão escolher fazer enfermagem, ou que já estão se formando. Então vamos lá, eu vou falar para eles, né? Isso. Então, gente, eu quero deixar aqui algumas palavras, principalmente incentivadoras, né? Você pode ir onde você quer ir, onde você se enxerga, onde você se imagina. Os seus sonhos, que a gente nunca é tarde pra gente viver os nossos sonhos e nunca é tarde pra gente iniciar os nossos sonhos. Então não tem idade,
né? Se você tem um sonho de ser profissional da saúde, se tem alguém na família, às vezes acontece das pessoas entrarem na enfermagem não pensando no outro, mas pensando em alguém na sua própria família. Então, se tem esse sonho, se você quer aprender a cuidar de pessoas, ou até mesmo para cuidar de pessoas em casa, eu sou velho, eu já não vou estudar mais, para mim não dá mais tempo. Dá sim, nunca é tarde pra gente realizar os nossos sonhos, nunca é tarde pra gente correr atrás deles, né? Então, a enfermagem é uma área enorme, é uma área para pessoas que têm o toque, que têm empatia, que é humana, né? Que gosta de participar ali do processo de cura, de melhoria, de tirar a pessoa ali muitas vezes de um momento ruim, de um momento triste, trágico, de trazer ela para uma outra realidade, né, com a humanização. Então, assim, eu desejo, para quem já foi meu aluno, eu não desejo não, eu obrigo vocês a chegar em lugares mais altos que de onde eu vou estar. Eu quero ver vocês e olhar vocês assim, ó, acima, né? Quem já foi meu aluno sabe que é isso que eu desejo e é isso que eu peço para vocês fazerem, né? E quem pensa em entrar nessa área, pare de pensar. Agora é hora de agir, né? Sacode a poeira, pare de sempre tire a palavra se do vocabulário, se, mas, não, esquece isso e corre atrás, porque conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Conhecimento ninguém tira da gente, conhecimento a gente leva com a gente, para onde a gente for a gente leva. Podem tirar o que for, mas conhecimento, a sua sabedoria, o seu saber, a sua inteligência é sua, ninguém tira de você. Então é isso que eu queria deixar, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? A gente que agradece. Foi muito bom. A gente que agradece. Acho que todo mundo viu, né, que a enfermagem tem vários caminhos, né? E a pergunta é, onde é que você pode chegar? Acho que nós deixamos aqui, você deixou aqui muitos caminhos que as pessoas podem buscar entender. Essa energia, né, de um profissional como a doutora Jéssica dispensa nas suas salas de aula, as pessoas que ela tem, que ela ensinou, que ela formou, e agora mais do que nunca atendendo os pacientes, já como servidora, profissional de enfermagem do GDF. Parabéns novamente. A gente ficou muito feliz com você estar aqui e a gente vai chamar você novamente, entendeu? Para você falar outras coisas pra gente. Sim. E é isso. Eu só quero agradecer. Muito obrigada. Então, ok, pessoal, só acompanhar a gente no nosso canal. E agora, a partir daqui, a gente está pedindo para vocês colocarem um gostei, coloquem um comentário e também seguir o canal. Isso vai ajudar a trazer mais Jéssicas aqui pra gente estar falando mais assuntos para vocês, tá bom? Então é isso. Obrigado. De nada, obrigada eu.